Olá você, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, tá o botãozinho aqui embaixo, ó. Ou é nesse canto ou é nesse canto. Dá uma olhadinha aí, rola pra cima o vídeo, viu? Um botão vermelho, bonito, inscrever. Você tá esperando só você a colocar o dedinho assim e se inscrever. Se inscreveu? Agora ao lado tem um outro botãozinho que é do joinha, do like. Dá o like, dá o like. Já deu o like? Muito obrigado. Hoje nós vamos falar aqui sobre o iluminismo. O que foi o iluminismo? Foi uma corrente de pensamento. O que é uma corrente de pensamento? É quando a maioria das pessoas seguem uma tendência, seguem uma ideia. Uma coisa é você ter uma forma de pensar, uma forma de enxergar o mundo sozinho. E outra coisa é você ter essa forma de enxergar o mundo e todo mundo começar a seguir a mesma forma de enxergar o mundo. Então, ocorreu aonde? Na Europa, em que tempo? No século XVIII. E essa corrente de pensamento, ela foi influenciada pela burguesia. O que era a burguesia? A burguesia era os comerciantes. A palavra burguesia vem dos burros, né? Os locais onde os comerciantes vendiam os seus produtos. Então era um pensamento que surgiu e que se fortaleceu entre os burgueses. Por quê? Porque eles tinham os seus interesses, que nós vamos aprender aqui. Quais interesses eram esses? Quais eram as características do iluminismo? A primeira característica que eu gostaria de apresentar para vocês é o predomínio da razão sobre a fé. O que é a razão? É você parar para questionar tudo aquilo que você está ouvindo. Isto é a razão. É você apelar para o seu pensamento racional. A segunda característica qual era? Os valores liberais aplicados na política e também na economia. Olha só, antes do iluminismo, como é que ocorriam os valores em relação à política e à economia? Estado, um Estado forte, um Estado grande, o rei mandando em tudo, dizendo como é que devia funcionar o comércio, interferindo na economia, interferindo também na política. Então, esses burgueses, eles querem liberdade. Então, o que vai predominar no iluminismo aqui é também essa questão dos valores de liberdade. Valores esses que, inclusive, voltaram à tona com tudo. Nós estamos vivendo em um período antissocialismo, onde as pessoas querem mais liberdade individual, mais liberdade na economia. É um novo fenômeno. Esse movimento iluminismo, ele se fortaleceu no século XVIII, mas ele vai surgir já no século XVII. E ele vai surgir sob uma influência, a influência do renascimento cultural. O que é renascimento? Eu sei que não é um assunto para você, mas caso você tenha interesse ou curiosidade de saber o que é renascimento, eu tenho uma aula sobre isso. Você clica aqui que você vai ter acesso a essa aula sobre o renascimento, caso você queira se aprofundar mais no assunto. O iluminismo também recebeu influência da reforma religiosa, da reforma protestante. Eu também tenho uma aula sobre isso. Vou deixar também aqui o botãozinho para que vocês cliquem e assistam esta aula sobre o que foi a reforma religiosa. Foi o surgimento das igrejas protestantes. Antes só havia a igreja católica predominando tudo. Esse predomínio ele vai ter fim. E vai receber também a influência da expansão marítimo-comercial, quando as nações começaram a praticar o comércio marítimo, colocar os produtos dentro dos navios e sair navegando por todos os cantos do mundo. E também receberam a influência da ascensão da burguesia. Quem são os burgueses? Comenta aí abaixo. Eu quero que você comente. Isso aqui é uma aula que exige participação. Eu vou estar de olho no nome dos alunos que estão comentando. Comenta aí abaixo, professor. Burguesia, o que é? Você vai responder lá. O que é burguesia? Comerciante. Os comerciantes. Não é isso? Responda aí abaixo. Vamos lá. Vamos às ideias. As principais ideias. A primeira ideia que eu falei aqui era do racionalismo, a questão da razão. E aí nós já podemos falar sobre um cara. O nome dele era René Descartes. Ele uniu a questão da razão, ou seja, para a questão também da experiência.
Então é a razão, você usar a racionalidade e unir isso à experiência. Eu estou com uma ideia aqui. Essa ideia eu acho que faz sentido. Mas para eu ter certeza que essa ideia minha ela faz sentido, eu preciso levar essa questão para a experiência. Então vai nascer aqui a questão da experiência. René Descartes estabeleceu que a razão era o único caminho para o conhecimento. Ele era radical neste ponto. Ele desenvolveu o conceito de axioma. São verdades básicas para você chegar ao conhecimento. Eles elaboravam frases. O axioma mais famoso de René Descartes é esse aqui. Penso. Olha, é um axioma. Logo, existo. Ora, se eu penso é porque eu existo nessa terra. Algo que não existe não pode pensar. Então isso é um axioma. Aí tem uma lógica nisso aí, né? Porque eu existo. Penso, logo existo. Esse axioma ficou muito famoso em todo o mundo. Então qual era o axioma mais famoso de René Descartes? Comenta aí abaixo. Eu estou de olho em você. Coloca teu nome e comenta aí abaixo. O axioma mais famoso era penso, logo existo. Escreva aí abaixo. Outra questão que nós podemos entrar aqui é a questão do avanço do conhecimento. E esse avanço do conhecimento ele se daria através do racionalismo abstrato e também do empirismo inglês. Gente, o que é o empirismo? Nós não temos apenas o conhecimento científico. A gente vive uma época em que as pessoas elas enaltecem o conhecimento científico, praticamente elas idolatram, elas se colocam de joelho, colocam as duas mãozinhas aqui, bendito seja o conhecimento científico. Ei, toma cuidado. Nós não temos apenas o conhecimento científico. Nós temos também o conhecimento teológico que vem através das doutrinas, por exemplo, da doutrina bíblica para quem é cristão. Nós temos o conhecimento empírico, que é o conhecimento empírico. As pessoas, por exemplo, eu estou com dor de cabeça. Aí alguém chega e diz assim, olha, para dor de cabeça é muito bom se você fizer um chá disso. Aí diz lá o nome da erva medicinal. Aí você vai, pega aquela erva medicinal e faz um chá. Tomou, passou a dor de cabeça. Aí outra pessoa vai, faz uso do chá e passou a dor de cabeça. E outra pessoa. Então, várias pessoas que fizeram uso daquele chá tiveram o problema resolvido. Qual era o problema? A dor de cabeça foi embora. Isso é o conhecimento através do empirismo. Como é que eu sei que aquele chá ele é bom para dor de cabeça? Porque muitas pessoas que tomaram aquele chá trouxeram um relato de que aquele chá é bom para dor de cabeça. Isso é o conhecimento empírico. Onde é que o conhecimento científico entraria aí? É o conhecimento do empirismo, mais a razão e a experiência de Descartes. Aí você vai levar essa erva para estudar ela dentro de um laboratório e vai começar a fazer experiências com os componentes presentes nessa planta. E vai dizer, realmente, essa planta tem tal substância e essa substância ela é eficaz para a dor de cabeça. Então, é necessário que você entenda isso. Nós não podemos menosprezar o conhecimento dos nossos avós, né, das pessoas que vendem aquelas ervas medicinais no meio da feira. Isso é ignorância. Na área de ciências exatas, nós destacamos o nome de um outro cara. E esse outro cara se chama Isaac Newton. Para Isaac Newton, o universo seria regido por leis próprias. Então veja, o universo ele é regido por leis. Existem leis, não é somente o ser humano que obedece lei. O universo também obedece leis. E se o universo deixar de obedecer essas leis, o mundo vai entrar em um estado de caos. E essas leis, elas podem ser conhecidas pelo homem. Através de quê? Através da ciência. Atenção, algumas pessoas acham que nessa época, essas pessoas aqui, por elas discordarem da Igreja Católica, elas eram ateístas, ou seja, não acreditavam em Deus. Não, elas acreditavam em Deus. Mas elas apresentavam o iluminismo como uma forma de conhecer esse mundo, esse universo criado por Deus. Na política, nós temos a questão aí do liberalismo, né?
Aí nós citamos o nome de um outro autor, que é o John Locke. Ele defendia que as pessoas precisavam ter mais liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade para comercializar os seus produtos, liberdade de ir e vir, e que o Estado deveria tirar suas patinhas. Então ele defendia uma relação contratual entre o monarca, que é o rei, e os súditos, onde o monarca precisaria entender que os homens, os súditos, eles possuem direitos. E quais são esses direitos? Primeiro direito, direito à liberdade. Segundo direito, direito à propriedade privada. Eu tenho o direito de ter a minha propriedade e ninguém pode expropriar a minha propriedade, tirar a propriedade de mim. Aquilo que eu tenho é meu. A caneta que eu comprei é minha. O pedaço de terra que eu comprei é meu. A casa que eu comprei é minha. E o soberano, segundo o pensamento de John Locke, deveria proteger esses direitos. O direito da liberdade, o direito da propriedade privada. E aí, quando John Locke propõe essa relação contratual que o rei deveria proteger a liberdade e a propriedade privada, o rei, ao mesmo tempo, ele vai perder o seu poder. Porque como é que funcionava o poder naquela época? Era o poder absoluto. O rei mandava, desmandava, interferia na economia, interferia em tudo. Era o Estado grande. Então, se o Estado for proteger esses direitos, significa que o Estado vai perder o poder que tinha, porque vai conceder liberdade aos súditos. Então, são as ideias de liberdade que estão sendo propagadas aqui na época do Iluminismo. Crença. O destino da humanidade era o progresso. Isso aqui é uma crença da época. Ou seja, haveria um progresso gradual. A humanidade vai progredindo com o passar do tempo. Era uma crença daquela época. Qual era a crença? Copiei abaixo. Destino da humanidade era o progresso. Estou de olho em você, se você está respondendo aí nos comentários. O auge dessa efervescência cultural, dessas ideias que eu estou falando aqui, ocorreu no século XVIII, como eu falei a você. Surgiu no século XVII, mas a efervescência, o momento da eclosão, o momento em que todas as pessoas passaram a concordar e absorver essas ideias, foi no século XVIII. Por isso que se diz que o século XVIII é o século das luzes. Antes eles consideravam que a humanidade estava assim, ó. Tá vendo? Ficou escuro. Aí século XVIII, século das luzes, século da liberdade. Anticlericalismo é o último ponto que eu vou falar. Os iluministas se colocavam contrários à igreja, colocavam contrários ao poder da igreja, porque a igreja, antes do século XVIII, ela tinha poderes absolutos. Ela interferia, inclusive, na vida política também. O monarca não fazia nada sem consultar, né, o Papa. Haviam, de fato, estados que eram estados católicos. Entende? Então, havia um predomínio da Igreja Católica. E aí, os iluministas se colocaram como anticlericalismo. Ou seja, antipoder da Igreja Católica. Gente, e por hoje é só. Na próxima aula, nós teremos mais assuntos. Mas para não encher demais a sua mente, nós vamos ficar por aqui. Deixa o seu joinha, certo? Beijo no seu coração. Valeu!